Ei, você, sim, você mesmo. É com você que eu tô falando. Você que se doou demais por alguém que não soube te valorizar, que colocou o coração na frente da razão, ignorou todos os sinais só para manter alguém por perto. Você que amou tanto, mas recebeu tão pouco em troca, que esperou reciprocidade e só encontrou descaso. Você se entregou inteiro, deu seu tempo, sua paciência, seu cuidado, fez planos, segurou a barra sozinho, tentou por dois e, no fim, foi tratado como se fosse só mais um qualquer. Como se tudo o que você fez fosse obrigação, como se o seu amor fosse algo descartável. Mas deixa eu te contar uma coisa: ninguém enxerga o valor da luz, até ela se apagar. E você cansou, né? Chega uma hora que até quem ama demais entende que não dá para continuar se ferindo por quem não sabe curar. Mas ninguém levou a sério. Achavam que era só mais uma das suas pausas, que seu silêncio era só drama, que, como sempre, você iria voltar. Mas dessa vez foi diferente, né? Dessa vez o seu silêncio é o fim, é o ponto final. E só agora começaram a perceber isso. Só agora estão entendendo o que você estava gritando em silêncio há tanto tempo. Mas adivinha? Já é tarde demais. Agora correm atrás, mandam mensagem, soltam indireta. Mas você não é mais o mesmo, porque quem não soube valorizar a sua presença vai ter que aprender a lidar com a sua ausência. Sabe o que é mais louco? Eles achavam que você nunca ia embora, mas você foi. De verdade. E agora é a ausência que ensina. É o vazio que mostra quem você era de verdade. Mas aprender depois da partida nunca trouxe ninguém de volta. E essa história, eu sei, não é só minha, é sua também. Então fica aqui comigo, porque esse vídeo é para você. Para você que calou, que cansou e que finalmente escolheu ir embora. Agora, tudo mudou. O silêncio que antes passava despercebido, agora parece ensurdecedor. Vamos iniciar colocando essa frase nos comentários. Não era blefe, foi ponto final. Aqueles que ignoraram sua presença estão ali, rolando seu perfil, relendo as mensagens antigas, perguntando aos amigos em comum o que você tem feito. Agora eles se importam, mas a verdade amarga é que precisaram te perder para acordar. Eles não ligaram quando você foi embora porque, no fundo, não acreditavam que você teria coragem. Achavam que era blefe, que você voltaria, como sempre fez. Eles estavam certos de que você continuaria correndo atrás. Quando alguém se acostuma com o seu amor incondicional, começa a tratá-lo como algo descartável. Confundem sua bondade com fraqueza. Acham que sua lealdade é falta de opção. Mas o dia em que você decidiu partir não foi um jogo, não foi uma tática. Foi por sobrevivência. Você estava cansado de ter que provar o seu valor, cansado de implorar para ser enxergado. Não era mais raiva, era cansaço. E foi nesse momento que você percebeu. Acabou. Você saiu em silêncio, sem escândalos, sem despedidas dramáticas. Simplesmente foi. E agora, tudo isso os atinge como uma tempestade que eles nunca imaginaram. Estão começando a entender o que perderam, o que trataram como garantido. Estão percebendo que um amor como o seu não aparece duas vezes. A versão de você que chorava por eles não existe mais. Você se curou, você evoluiu, você parou de olhar para trás. Esse vídeo não é sobre vingança, é sobre clareza. É sobre aquele momento em que a pessoa finalmente sente o que você sentiu. É sobre a virada emocional que acontece quando quem não ligava começa a se afogar em arrependimento. Quando eles olham suas mensagens e percebem que o silêncio não é uma pausa, é um fim definitivo. Você mudou e eles nunca viram isso chegando. Neste vídeo, vamos destrinchar 7 razões psicológicas pelas quais eles não se importaram quando você foi embora. Mas por que agora sua ausência os assombra? Não são apenas dicas, são momentos.
Momentos que você vai sentir na alma se já amou alguém que não soube te amar de volta. E se você já passou por isso, comenta aqui. Eles não ligaram quando eu fui embora, mas eu nunca mais volto. Vamos começar. Número 1. Eles só sentiram algo quando você já não estava mais lá. É estranho como uma pessoa pode se acostumar tanto com sua presença que se esquece de que ela não é garantida. É uma escolha. Você estava sempre lá, respondendo, perguntando se estava tudo bem, dedicando seu tempo, oferecendo seu coração até nos dias mais pesados. Você amou com tanta constância que eles começaram a acreditar que aquilo nunca teria fim. E nesse conforto vieram os descuidos. Ignoraram os pequenos gestos, viraram os olhos para os seus boa noite, cheios de carinho, desprezaram suas tentativas de conversar, de resolver, de manter, confundiram sua paciência com fraqueza, sua delicadeza com carência. E aos poucos deixaram de te valorizar. O fim nem sempre vem com raiva, às vezes vem com silêncio, porque nada muda, porque cansa lutar sozinho. Foi isso que aconteceu com você. Você não saiu gritando, saiu calado. Parou de implorar, de justificar, de aparecer para quem nunca apareceu por você. E foi aí que caiu a ficha. Não foi quando você arrumou suas coisas, nem quando bloqueou o número deles. Foi quando os dias viraram semanas e o silêncio não era só distância, era definitivo. Foi nesse momento que começaram a vasculhar as fotos antigas, ouvir aquela música que você tanto gostava e sentir um aperto no peito. Só então entenderam que dessa vez você realmente não voltaria. Os psicólogos chamam isso de contraste emocional. O impacto de perder aquilo que se tinha, mas não se valorizava. Agora a ausência ecoa como nunca. O seu silêncio virou um espelho que eles evitavam encarar. De repente, enxergaram tudo o que desprezaram cada vez que acreditaram que você nunca teria coragem de partir. E agora só restam lembranças e culpa. Enquanto isso, você finalmente encontrou a paz. Porque, embora eles não tenham sentido nada enquanto você ainda estava lá, agora que você se foi, é tudo o que conseguem sentir. E jamais vão esquecer o dia em que entenderam que te perder não era apenas o fim de um relacionamento. Era o fim de uma chance. Número 2. Eles não estavam presentes quando você mais precisou. Toda relação passa por um momento em que o silêncio não é tranquilo. Ele grita. E foi exatamente onde você esteve, quieto, mas ferido, sorrindo, mas se apagando por dentro. Você entregou seu coração inteiro, não por fraqueza, mas porque acreditava que amar era estar presente mesmo quando o outro não merecia. Você torceu para que eles percebessem a mudança no seu tom de voz, a tristeza nos seus olhos, a forma como sua energia já não era mais a mesma. Mas estavam ocupados demais, distraídos demais, ou talvez egocêntricos demais para perceber. Mesmo vazio, você continuava tentando, mandava mensagem de bom dia, tentava consertar o clima, se esforçava para ser fácil de amar. Mas lá no fundo, tudo o que queria era que eles te buscassem como você sempre correu por eles. Mas isso nunca aconteceu. Acreditavam que você era forte, inabalável, sempre bem. Mas por dentro você estava exausto. Exausto de ser o único a se importar. De viver uma guerra emocional travada sozinho. Você nunca pediu demais. Só queria esforço, sinceridade. Alguém que não te fizesse sentir culpado por querer o mínimo. E quando você finalmente se calou, não foi para castigar. Foi para se proteger. Eles notaram. Mas não porque sentiram sua falta. E sim, porque perderam o conforto, a validação, o cuidado que nunca precisaram merecer. Psicologicamente, isso se chama trabalho emocional. Você carregou o peso de toda a relação enquanto eles descansavam na sua generosidade. E o pior de tudo
Eles só perceberam o que você enfrentava quando o seu silêncio se tornou ensurdecedor. Agora ficam vasculhando suas redes sociais em busca daquela versão sua que ainda corria atrás, que ainda esperava. Mas essa versão você já enterrou, e no lugar dela nasceu uma pessoa que entendeu que nunca mais vai implorar por amor. Eles não te perderam quando você foi embora. Eles te perderam quando você chorava do lado deles e nem sequer levantaram os olhos para te notar. Número 3. Você estava se quebrando por dentro e eles simplesmente desviaram o olhar. Houve um tempo em que você ainda acreditava, ainda tentava, ainda se agarrava à esperança de que um dia eles iriam te escolher. Você não pedia demais, só queria ser visto, só queria ser escolhido, só queria que eles te encontrassem no meio do caminho, mas tudo o que fizeram foi sugar. Você se partia em silêncio e eles não perceberam, ou talvez até tenham notado, mas não se importaram o suficiente para perguntar por que sua voz estava diferente, por que seus olhos perderam o brilho, por que aquelas mensagens diárias começaram a chegar com atraso, ou nem chegavam mais. Confundiram o seu silêncio com paz, mas era cansaço. Pensaram que sua calma era indiferença, mas era anestesia. Você já tinha chorado atrás das portas fechadas. Já tinha ensaiado conversas que nunca encontraram espaço para acontecer. E o que mais machuca não foi só a ausência deles, foi a expectativa de que, mesmo após tudo isso, você ainda estaria ali. Nunca perguntaram como estava o seu coração, mas perceberam quando seu tom mudou, quando sua presença diminuiu, quando sua energia foi embora. Foi aí que o pânico começou a surgir, quando perceberam que a atenção que ignoravam estava desaparecendo. Psicologicamente, isso tem nome: negligência emocional. E não se trata apenas do que a pessoa faz, mas do que ela deixa de fazer. Ela não pergunta, não se importa, não aparece. E só percebe o que perdeu quando você também para de se importar. Mas aí já é tarde. Porque a sua cura não veio com fogos de artifício. Ela chegou em silêncio, nos momentos calmos, quando você finalmente deixou para trás aquilo que nunca te segurou de verdade. Eles não te perderam quando viraram as costas. Eles te perderam quando você ainda estava ali, implorando para ser visto. E eles simplesmente olharam através de você. Hoje, sentem a sua ausência mais alto do que jamais sentiram sua presença. Porque aquela pessoa que costumava implorar por amor, aprendeu a dar esse amor a si mesma. Antes de irmos para o próximo, digite nos comentários: da minha parte você só terá lembranças. Número 4. Eles achavam que você estava esperando, mas na verdade você estava se curando. Na cabeça deles, você ainda estava ali, olhando para o celular, checando os stories, se perguntando com quem estavam, se sentiam sua falta. Eles te imaginaram preso naquele instante, aquele momento em que foram embora como se você não importasse. Achavam que sua vida estava em pausa, congelada naquela despedida, esperando um retorno que nunca foi prometido. Mas o que não entenderam é que o silêncio nem sempre é dor. Às vezes, é paz, é crescimento, é reconstrução. Você não estava travado, você estava florescendo. Enquanto eles tentavam se distrair, você estava se reconstruindo, em silêncio, com consistência. Você chorou? Sim. Desabou? Várias vezes. Mas também se levantou. Não de uma vez, mas pedacinho por pedacinho. Algumas manhãs com lágrimas nos olhos. Algumas noites sentindo o vazio, mas ainda assim seguiu em frente. E é isso que eles nunca vão compreender totalmente. O seu silêncio não foi fraqueza, foi disciplina. Uma escolha consciente de parar de sangrar por alguém que só te entregava a lâmina. Eles confundiram seu silêncio com saudade. Mas você não sentia falta deles. Você estava lembrando de quem era antes deles.
estava encontrando forças para se tornar alguém novo, alguém mais forte, mais sábio. Não por vingança, não para mostrar o que perderam, mas para finalmente se amar como eles nunca souberam. E agora, eles estão assistindo. Talvez nunca confessem, talvez finjam que não ligam, mas eles percebem, ouvem falar de você pelos amigos, rastejam pelo seu feed tarde da noite, revivem momentos que você já curou. Porque agora, quem pergunta, será que me esqueceu? São eles. A verdade? Sim, você já sentiu falta, mas sentiu mais falta de si mesmo. E foi isso que te salvou. Número 5. Eles não esperavam que você superasse a dor. Na mente deles, a dor te quebraria, te manteria pequeno, que você carregaria o peso do que fizeram contigo como uma corrente apertada no coração. Eles achavam que você ficaria amargurado, perdido nas lembranças, paralisado no passado. Porque quando foram embora, acreditaram que o seu mundo pararia de girar. Mas o que não esperavam é que a dor fosse te fazer crescer. No início, sim, ela te despedaçou. Era difícil comer, difícil dormir. Tudo lembrava eles. Aquela playlist, a cafeteria, o filme que sempre assistiam juntos. Você revivia a última conversa tentando descobrir onde errou, o que poderia ter feito diferente, algo que talvez os fizesse ficar. Mas então, algo mudou. Você entendeu que curar não é esquecer o que aconteceu, é lembrar de quem você é. Lentamente, seus dias começaram a ficar mais leves. Você sorriu para desconhecidos, encontrou alegria no silêncio, criou novas rotinas, fez as pazes com o passado, não porque estava tudo bem, mas porque decidiu que não carregaria mais aquilo dentro de si. E foi exatamente isso que eles não viram chegando. Você superando a história em que te deixaram preso. Aquela narrativa em que você era o fraco, o quebrado, o que nunca se recuperou. Mas não. Sua dor virou combustível. E a cada lágrima, cada noite em claro, cada caminhada solitária, você estava construindo uma nova versão de si mesmo. Uma que não precisa mais de fechamento, que não precisa mais deles. Agora você se move diferente, fala diferente, carrega uma paz que só vem depois de sobreviver à tempestade que você achava que te destruiria. E enquanto eles ainda correm atrás de distrações, você está correndo atrás de propósito, paz, alinhamento. E quando olham para trás, não veem mais a pessoa que deixaram. Veem alguém que nunca entenderam de verdade. Alguém que transformou a dor em evolução. Alguém que eles não conseguem mais alcançar. Não porque você está se escondendo, mas porque se elevou. E isso é o que mais dói. Como disse Rumi, não se perca na sua dor. Um dia, sua dor se tornará sua cura. Você transformou o sofrimento em força, e isso eles nunca imaginaram que você faria sem eles. Número 6. Eles perceberam tarde demais. Você era o porto seguro deles. As pessoas só reconhecem a estabilidade quando a perdem. Enquanto eles buscavam mais emoção, mais validação, mais atenção, deixaram passar despercebido o tipo raro de paz que você trazia para a vida deles. Você não era barulhento com seu amor. Não fazia eles implorarem por apoio. Você simplesmente aparecia, com consistência, honestidade, de coração inteiro. Mas em um mundo cheio de conexões rasas e conversas vazias, confundiram sua calma com tédio. Confundiram sua constância com facilidade. Não entenderam que conexão de verdade nem sempre vem com borboletas no estômago. Às vezes, ela vem no formato de segurança, de sentir-se em casa, sem nem precisar pedir. Agora, sem você, o silêncio é ensurdecedor, porque estão cercados de pessoas que querem algo deles, pessoas que jogam, pessoas que oferecem caos disfarçado de paixão, e de repente, a paz que você oferecia virou algo precioso,
mas já não está mais ao alcance. E não é com um simples "sinto sua falta" que vão ter você de volta. Porque você nunca foi só alguém para mandar mensagem tarde da noite. Você era o ponto de aterrissagem, o abrigo, o lugar onde eles podiam ser vulneráveis sem medo. E eles não enxergaram o quão raro isso era. Trataram como algo garantido. Mas agora, o seu silêncio é o espelho que os obriga a olhar para dentro. É isso que está mostrando o quanto sua presença sustentava a vida deles. E quanto mais procuram alguém que os faça sentir o que você fazia, mais percebem. Você não foi apenas uma fase. Você foi a calmaria no meio do caos. E dói, porque agora você não está mais disponível. Não porque quer puni-los, mas porque aprendeu que existe uma diferença entre ser o porto seguro de alguém e ser o ponto de pouso de quem nunca teve a intenção de ficar. Você superou o papel de cuidador na história de quem nunca soube te valorizar. E agora, o seu silêncio fala o que as palavras nunca conseguiram dizer. Não, você nunca foi demais. Eles é que nunca estiveram prontos para um amor verdadeiro. Deixe que reflitam sobre isso. Número 7. Você deixou ir. E foi isso que finalmente os quebrou. Eles sempre acharam que você aguentaria. Que, independente do que fizessem ou deixassem de fazer, você continuaria lá, esperando, respondendo, insistindo, acreditando. E por muito tempo, você acreditou. Acreditou no potencial deles. Perdoou erros que sequer foram reconhecidos. Ficou mesmo quando doía, na esperança de que um dia eles enxergassem o seu valor. Mas algo mudou. Não de forma explosiva, mas aos poucos, como uma chama que se apaga depois de queimar tempo demais. Você parou de implorar por clareza. Parou de lutar por alguém que te fazia sentir como uma interrogação constante. Parou de esperar que eles se tornassem aquilo que prometeram. E quando você finalmente soltou, não por raiva ou vingança, mas por paz, foi aí que a ficha caiu. Eles não acreditaram que você teria coragem de ir embora. Sabiam o quanto você sentia, o quanto era leal, o quanto amava com intensidade. Acreditavam que ainda tinham tempo. Achavam que podiam sumir e voltar quando quisessem, como se isso não te ferisse. Pensaram que podiam amar no ritmo deles. Mas o amor não sobrevive em meio a confusão, silêncio e desrespeito. E quando você parou de tentar provar o seu valor, eles foram forçados a encarar a própria negligência. Não foi o seu amor que os destruiu, foi a sua ausência. A consciência de que aquela pessoa que os viu no pior e ainda assim ficou, finalmente escolheu partir. Agora, eles procuram vestígios seus em pessoas que nem se comparam à sua presença. Rolam memórias tentando reviver o que perderam. Repetem na mente o som do seu riso, porque é o único calor que ainda resta. E onde você está? Livre, não quebrado, não amargo, apenas livre. Você deixou para trás a história que escreveu para eles no coração. Abandonou a ilusão de que eles mudariam. Soltou a esperança de que só o amor bastaria. E agora são eles que seguram uma versão sua que já não existe, porque deixar ir não foi fraqueza, foi o ato mais corajoso da sua vida. E essa é a verdade. Eles não se importaram quando você saiu, mas agora está doendo mais do que jamais imaginaram. Não porque você foi embora em meio a gritos, mas porque saiu em silêncio, com força. Você parou de correr atrás, parou de justificar e começou a se curar. Isso não é só sobre um coração partido. É sobre valor próprio, é sobre renascer das cinzas da indiferença de alguém e aprender a caminhar sem precisar da validação deles. Eles pensaram que você sempre estaria disponível, que seu coração seria eternamente deles para manipular. Mas agora você se tornou inalcançável, inesquecível, porque quando alguém se ergue com paz no lugar da mágoa, esse é o tipo de poder que ninguém espera. E se você está ouvindo isso agora, entenda, esse é o seu momento, sua hora de se escolher.
de fechar o capítulo que eles mantinham aberto através da confusão, de seguir em frente não com rancor, mas com dignidade. Porque a cura de verdade não faz barulho, ela é silenciosa, firme, imbatível. Se essa mensagem falou com sua alma, deixe que seja um lembrete, o seu silêncio tem valor. Sua paz é sagrada, e quem não valorizou o seu amor, nunca vai esquecer a sua ausência. Se isso tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva para mais mensagens de cura, empoderamento e verdade. Porque isso é só o começo da sua nova versão.